Deixa eu pedir, na sequência que está aparecendo para mim, Larissa de Souza. Tá me ouvindo, Larissa? Estou. Ok. Pode ler o primeiro parágrafo para mim? Lá na 35? Posso. Tá, Beleza, obrigado. quando falamos sobre clima é comum associarmos o termo ao estudo do tempo. Entretanto, clima e tempo apresentam conceitos diferentes. O tempo é a condição da atmosfera em um determinado momento e local. As condições do tempo são descritas por alguns elementos básicos, como temperatura do ar, umidade do ar, pressão atmosférica, velocidade e direção do vento, precipitação de chuva e etc. Isso. Então, duas coisas para a gente falar. Tempo e... Tem alguém que está entrando, caindo o tempo todo. Está aparecendo no meu ouvido toda hora. Blu, 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 blu. Alguém entra e alguém sai. Bora. Clima, né? Muda de região para região, mas ele é mais, como é que eu vou te dizer assim, mais duradouro. Por exemplo, te perguntar assim, ó, como é o clima no Nordeste? Você consegue responder para mim? Como é o clima no Nordeste brasileiro? O que você Quente. responde? Exatamente. Agora, se eu perguntar assim, ó, como está o tempo no Nordeste? Você não consegue responder, porque o tempo ele tem mais a ver com o que é imediato. Como está o tempo agora lá? Será que está um dia chuvoso? Será que está um dia quente? Será que está um dia ameno? Então o tempo ele tem mais a ver com o imediatismo, né? A situação do dia, a previsão do tempo, como ele está hoje, como ele está amanhã. Agora quando eu falo clima, né? Aí ele engloba um pouco mais, né? Ele é mais duradouro, engloba um pouco mais de tempo do que o tempo em si, certo? Parágrafo 2, depois da dona Larissa, o próximo é o Pedro Jordão. Pedro, está conseguindo falar conosco? Sim, Pode ler o segundo parágrafo para gente? pode ser. O clima pode ser entendido como uma sequência clínica de variações nas condições atmosféricas no decorrer do ano e compreende elementos climáticos que são modificados por fatores climáticos. Só uma palavra que tu falou ali que deu problema, que é a cíclica, tá? Sequência cíclica de variações. Então, por exemplo, né, se eu te perguntar como é o clima em Florianópolis, ou em Palhoça, ele vai depender de que estação do ano a gente está falando, né? No inverno é frio, no verão é um pouco mais quente, tá? Então a gente tem essa situação aí também para colocar em questão. O próximo, Raíssa, nos ouve? Consegue falar conosco? Meu microfone não funciona. Ok, Raíssa, sem problemas. Próximo, Gabriel Márcio. Nos ouve? Consegue falar conosco? Gabriel? Nem no chat consegue responder? Não? Tem uma coisa na frente da minha tela. Vocês estão me ouvindo? Sim. Uhum. A minha tela está travada. Deixa eu ver se consigo mexer. Isso que o computador não é fraco. Quem seria o próximo na sequência? Eu não consigo ver quem é o próximo na sequência, mas eu vou pedir para o... Não consigo nem pedir, porque só está aparecendo duas letras. Alguém consegue ler o próximo É o parágrafo? Luciano. Não acho. Mas pode ser, Luciano. Consegue ler o próximo parágrafo para mim? Bem longo esse próximo. Por favor. Tô sem microfone. Ah, tá, tô falando no microfone. Para Tá. compreender a dinâmica do clima na Terra, vários fenômenos foram ser considerados, desde fenômenos naturais como El Niño,
erupções de vulcões e maior frequência de explosões solares, até fenômenos relacionados com a ação humana e suas possíveis consequências sobre o clima, como a Revolução Industrial, o intenso uso de automóveis movidos a combustíveis fósseis e a criação de grandes rebanhos de animais, e etc. Ok, gostei do El Niño. Leia a notícia a seguir que menciona o Tratado Internacional do Clima, o Acordo de Paris. Eu vou ler então, já que eu não sei quem é o próximo. Vou aproveitar enquanto está travada a minha tela. Eu vou ler para vocês. Mar subirá 20 centímetros para cada 5 anos de atraso do Acordo de Paris. Conclusões são do estudo liderado por cientistas do Instituto Potsdam, na Alemanha, e publicado hoje na Nature Communications. Nos próximos 200 anos, a elevação média do nível dos oceanos será de 70 centímetros a 1,2 metro, caso seja cumprida a meta do Acordo de Paris, que limita o aquecimento global a um máximo de 2 graus Celsius até o final do século. Lembrando que nós estamos no início, né? Nós estamos no século XXI, mas apenas no início, né? Vivemos apenas as 2 primeiras décadas. Mas a estimativa só vale caso as medidas globais de temperatura cheguem a seu pico até 2020 e comecem a cair em seguida. Após 2020, cada 5 anos de atraso para atingir o pico do aquecimento corresponderiam a 20 centímetros a mais no nível dos mares. As mudanças climáticas provocadas pelo homem já deixaram pré-programada uma certa quantidade de elevação do nível dos oceanos para os próximos. Continuar a gravação. Pronto, agora não está mais travada a minha tela. Eu estava lendo. Estou sem microfone, o Gabriel respondeu. Tá. Com isso, pode parecer para alguns que nossas ações atuais não fazem grande diferença. Mas nosso estudo mostra como essa percepção é errada, disse o autor principal do estudo, Matthias Mengel, do Instituto Potsdam. De acordo com Mengel, a elevação global dos níveis dos oceanos é causada pelo aquecimento e consequente expansão da água do mar, assim como pelo derretimento dos glaciares, mantos de gelo e das vastas plataformas de gelos da Groenlândia e da Antártida. Estes fatores respondem de diferentes maneiras e em diferentes escalas de tempo ao clima mais quente, variando de séculos a milênios. Muito bom. Agora eu consigo ver quem é o próximo. Mudou a sequência de todo mundo. Gabriel não consegue ler. Julinha, consegue ler para mim? Na próxima página, a notícia? Por favor. Tá sem microfone, será? Não está nos respondendo. Julinha, não? Nicole, consegue? Consegue me ouvir, professor? Sim, senhora. Consigo. A notícia alerta sobre os riscos de uma elevação crescente no nível dos mares. Caso a temperatura média da Terra continue subindo, ela apresenta 2 consequências de elevação de temperatura: o derretimento das geleiras e a extensão das águas dos mares em razão da dilatação. Perfeito. Raquel não. Larissa Gonçalves.
Nos ouve? Oi. Consegue ler para mim o próximo parágrafo, esse grande ali? Ou não, por favor. Lê o que está no quadrinho amarelo pra gente, que vai falar sobre dilatação. A dilatação é a variação de tamanho de um corpo em razão da variação de temperatura. É por causa da dilatação que trilhos de trem são instalados com um pequeno vão entre eles. Assim, quando a temperatura aumenta, como em dias quentes ou em razão do atrito na passagem do trem, há um espaço para os trilhos dilatarem sem entortarem toda a composição. Certo. Trilhos de trem não faz parte do nosso cotidiano. Então vamos pensar no seguinte. Todo mundo já passou pelas pontes? Colombo Salles e Pedro Ivo? Sim, Eu já. Muito bom. Viram que de espaço em espaço, dentro da ponte, tem um solavancozinho que faz clec-clec nos pneus dos carros? Sim? Sim. Esse solavanco ele acontece justamente porque a gente tem, a câmera está aqui, né? Espaços entre essas áreas que são construídas da ponte para que ocorra a dilatação, né? Vocês devem perceber que no verão essas grades elas estão ali bem juntinhas, bem próximas uma da outra, e o solavanco que vocês sentem no carro é bem menor. Agora no inverno, quando a temperatura está mais baixa, né? Os dois já estão bem mais afastados, né? Bem mais contraída o concreto e o ferro. E isso faz com que o solavanco seja um pouquinho maior, a gente sinta um impacto um pouquinho maior na hora de passar no inverno nas pontes, tá? Isso a gente vê basicamente na Pedro Ivo, que é a ponte mais nova. Na Colombo Salles, que é a ponte mais velha, que sai da ilha, né? Esses dilatadores, esses espaços para dilatação, eles estão mais pelo lado de baixo e a gente não observa tanto, tá? E alguém já subiu lá nesse Luz? Já viu? já, Foi? já. Como é que tá o solo? Como é que tá o chão dela lá? A gente tem que ir pelo menos uma vez na vida. Mas já viram como é que está lá o chão? Por onde passam os carros? Uma grade que eles colocaram, né? Bem resistente. E um material extremamente leve. Ok. Eduardo, consegue ler o parágrafozinho pequenininho pra gente ali? Para entender? Para entender melhor essa dinâmica do clima na Terra, paramos estudar algumas de suas características. Isso. A Raíssa tá sem microfone, né, Raíssa? Acho que eu já tinha passado pela Raíssa. Pedro Jordão, consegue ler pra gente a influência dos fatores no clima? Sim. No capítulo anterior, discutimos os movimentos da Terra e falamos das estações do ano, que ocorrem em razão da inclinação do eixo de rotação do planeta. Mas por que um dia de sol no verão é geralmente mais quente do que um dia de sol no inverno? É porque podemos ter regiões em uma mesma latitude com temperaturas muito diferentes? Você respondeu ou você leu? Eu não entendi essa parte. É ali no final do parágrafo. Ah, tá ali. Uhum. E por quê? Tu leu por quê? E por que podemos ter regiões de uma mesma latitude com temperaturas muito diferentes, certo? Agora vamos responder. Vamos ver. Larissa Souza, Oi? novamente, consegue ler o parágrafo curto para gente, para responder essa pergunta? Para responder a essa pergunta, é importante entender que o clima na Terra depende de fatores astronômicos e de fatores terrestres. É a condição destes fatores que determina a natureza dos climas na Terra ao longo do tempo. É a combinação, né? É a combinação dos fatores astronômicos e fatores terrestres que vão compor o que... Ok?
embaixo da imagem, né? Isso. Para analisarmos a influência da inclinação do eixo terrestre sobre o clima, podemos fazer uma analogia com o horário em que devemos evitar a exposição da pele à radiação solar, das 10 horas até as 4 horas da tarde. A exposição não é recomendada nesse horário porque a radiação solar é mais intensa, uma vez que o Sol está mais próximo da vertical. Exatamente. Próximo, quem é? Nicole. Oi. O Sol. O Sol aquece mais a superfície terrestre quando mais perpendiculares são os raios solares. Conforme a inclinação aumenta, os raios atingem superfícies maiores e o aquecimento é menor, porque a radiação distribuída em uma região é maior. Analisando a Terra como um todo, podemos concluir que o verão é a estação em que os raios estão próximos da vertical, é uma estação mais quente do que o inverno, quando a radiação solar chega bem mais inclinada. Isso. Então, as duas imagens, né, elas falam por si só, né? Quando o Sol está mais a pino, né, os raios solares chegam mais perpendiculares aí à superfície da Terra, eles aquecem muito mais do que quando eles vêm de forma inclinada, lateralizada, certo? Então, quando o Sol está a pino, né, muito provavelmente a região em que você está é uma região que está no verão. E aí lá no outro hemisfério, provavelmente, estamos no inverno. Tranquilo essa parte? Sim? Sim. Beleza. Nicole, depois da Nicole, Eduardo. O Eduardo, acho que consegue ler o Eduardo? Eduardo? Outra consequência da inclinação da Terra está relacionada com a distância que os raios solares precisam percorrer a atmosfera terrestre até chegar à superfície. Apesar de não aquecer muito a atmosfera, a radiação solar perde intensidade ao atravessar uma camada espessa de ar. Isso. Se a camada de ar, que essa radiação, né, que vem do Sol, tiver que atravessar, for muito grande, né, esse ar ele vai absorvendo esse calor, né, e aí não chega tão forte assim no solo. Continuando, depois do Eduardo, Larissa Souza. Nossa, que rápido, tá. Observando a ilustração, é possível perceber que é verão no hemisfério sul, porque a região está recebendo os raios solares mais próximos da perpendicular. Além disso, é possível perceber que existem regiões em que os raios estão atravessando um trecho menor da atmosfera. No hemisfério norte é inverno, e os raios atravessam uma camada maior de atmosfera. Uhum. As duas imagens também falam por si só, né? Observam ali no hemisfério sul o tamanho daquele raiozinho que está aparecendo ali, né? Ele é bem menor do que aquele que está lá mais em cima, que tem que atravessar toda aquela atmosfera até atingir o solo. Por isso que ele vai estar muito mais frio do que esse que está aqui no sul. Fatores terrestres. Pedro, por favor. Você reparou que, seja qual for a estação, a temperatura não é igual em todas as regiões de um mesmo hemisfério? A latitude, a altitude, o relevo, a vegetação, a maritimidade, a continentalidade e as correntes de água e de ar também têm influência na caracterização do clima na Terra. Vamos analisar cada um desses fatores terrestres. Isso. Então ele citou vários: latitude, altitude, relevo, vegetação, maritimidade, continentalidade e as correntes de água e de ar influenciam no clima da Terra. Então a gente vai ver um por um. Latitude. Eu mesmo. Sou eu o próximo da lista. Latitude é uma medida de distância em relação à linha do Equador. Certo? O paralelo central da Terra
nos equinócios de primavera e outono, os raios solares incidem exatamente perpendiculares ao Equador. No solstício de verão no hemisfério sul, eles incidem exatamente perpendiculares ao Trópico de Capricórnio. No solstício de inverno no hemisfério sul, eles incidem exatamente perpendiculares ao Trópico de Câncer. Isso já ajuda a definir grandes zonas climáticas do planeta. Então, vocês observam na figura, né, aquilo que a gente chama de zona tropical, a zona que fica justamente entre os trópicos, né, zona tropical porque fica entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Isso. Nós temos também as zonas temperadas, a do norte e a do sul. Zona temperada do sul, justamente onde fica onde nós ficamos. Zona temperada do norte. E ainda temos as zonas polares. Zona polar do sul e zona polar do norte. Certo. Luciano, chegamos a você novamente. Altitude. A altitude do local é outro fator importante que precisa ser considerado ao se caracterizar... Droga. Calma aí. É isso, ao se caracterizar o clima. Pronto. O clima de uma região. No Brasil, por exemplo, a cidade mais alta em relação ao nível do mar é Campos do Jordão, São Paulo, conhecida por suas baixas temperaturas. Ela está praticamente na mesma latitude do Rio de Janeiro, que tem temperaturas muito mais elevadas. A princípio, isso parece uma contradição, já que em regiões mais altas, os raios solares atravessam uma camada menos espessa da atmosfera. Mas há pelo menos 2 motivos que explicam por isso que não é contraditório. Por isso que não é contraditório, tá? Isso. Vamos ver 2 justificativas para a gente entender isso, tá? Primeiro, essas 3 cidades ficam na mesma latitude. O que isso quer dizer? Elas ficam à mesma distância da linha do Equador, certo? Então a latitude é a mesma. Só que o que a gente observa? Que a altitude é diferente. Rio de Janeiro, Campinas, Campos do Jordão é mais alto, né? Aí a gente é levado a pensar assim, o Campos de Jordão, por ser uma cidade mais alta, né, ela está mais propícia a receber raios solares, né? A camada de atmosfera seria menorzinha para os raios atravessarem. E a gente é levado, erroneamente, a pensar que lá seria uma região mais quente. E aí vai vir as 2 justificativas em seguida. Por que não é assim, né? Por que Lages é mais frio do que Palhoça? É justamente isso que a gente vai ver agora. O Gabriel acho que não consegue ler, né, Gabriel? Larissa seguiu. Oi, professor. Por favor. O primeiro é que a espessura da atmosfera terrestre é muito maior do que a diferença de altitude entre as localidades da Terra. Os raios solares percorrem uma atmosfera que tem cerca de 100 mil metros de espessura e as cidades mais altas do mundo estão aproximadamente a 4 mil metros do nível do mar. Logo, percorrer 96 mil metros, ao invés de 100 mil metros, não é um fator que faria a radiação solar perder intensidade de maneira significativa. Primeiro ponto, então, é que a diferença da altitude das cidades é uma diferençazinha muito pequenininha comparado ao tamanho da atmosfera. Não faz sentido pensar nisso. Segundo motivo, Nicole. O segundo motivo está relacionado com a radiação infravermelha estudada no 7º ano. O Sol emite radiação que aquece a Terra como raios ultravioletas, a luz visível e os raios infravermelhos de alta frequência. No entanto, nenhuma dessas faixas de radiação aquece de maneira eficiente as moléculas do ar. O aquecimento ocorre quando a radiação chega ao solo e o aquece. Então a superfície esquenta e o ar surgem as correntes de convecção que propagam o calor pela atmosfera. O aquecimento da superfície emite radiação infravermelha de baixa frequência.
essa sim mais significativa para aquecer a atmosfera, regiões mais baixas que têm maior quantidade de gases capazes de reter o calor, como o gás carbônico, o vapor da água, e intensificando o aquecimento. Isso. Então, esse parágrafo é um pouco mais longo, vamos parar um pouquinho para a gente fazer um parênteses. Né? Regiões mais baixas, como no Rio de Janeiro, Florianópolis, Palhoça, que ficam a nível do mar, são regiões que têm uma umidade da água muito mais elevada, né? E geralmente são as regiões mais populosas, né? Tem muito mais pessoas morando aqui em Florianópolis do que lá em Lages, né? Então, o acúmulo de gases do efeito estufa é muito maior nessas regiões, tá? Então, o que acontece? A radiação solar vem e atravessa a atmosfera e praticamente não aquece a atmosfera. O que faz com que essa atmosfera seja aquecida é a radiação vem, atravessa a atmosfera, se choca no chão e reflete uma radiação que a gente chama de infravermelha. Essa radiação infravermelha se choca com gases do efeito estufa. Então ela fica batendo e refletindo na atmosfera. E é isso que provoca o aquecimento da região. Podemos fazer uma analogia pensando com um carro. Já tiveram a feliz oportunidade de entrar num carro num dia de sol, com o carro ficando 1 horinha parado lá no sol? Já abriram a portinha do carro para entrar com um carro assim? É tão Meu Deus do céu. emocionante, né? Quer ver quando você tem que dirigir, que você tem que botar a mão no volante assim, e o volante está literalmente derretendo a tua mão, né? Extremamente quente. Por que tão quente assim, professor? Justamente porque funciona do mesmo jeito. Efeito estufa. O carro funciona como uma estufa. A radiação do sol vem, entra dentro do carro, boa parte dela é absorvida pelo veículo, mas uma parte dela é refletida. Essa radiação que é refletida é a radiação infravermelha. E ela é refletida, vai no vidro, chega no vidro, em vez dela atravessar o vidro e ir embora, ela bate no vidro e volta para dentro do carro. Aí bate no carro, nos materiais do interior do carro, e fica refletindo. No vidro, no carro, no vidro, no carro, no vidro, no banco, no vidro, no estofado, no vidro, no painel. Fica refletindo ali e cada vez vai aquecendo mais o carro. Tá? O que a gente faz para evitar efeito estufa? O que a gente faz é deixar o vidro um pouquinho aberto. O problema é que se a gente deixar o vidro um pouquinho aberto, o ladrão vem e dá um jeito de roubar. Tá? Então o que a gente faz? Passa calor. Né? Pelo menos na hora que vai entrar no carro, acaba sofrendo com o efeito estufa que temos ali no carro. Certo? Deu para entender por que cidades mais a nível do mar geralmente são mais quentes do que as cidades que são mais elevadas, principalmente por causa do efeito estufa. Ok? Aquele pequenininho ali de 2 linhas eu vou ler. Pela combinação desses fatores, quanto mais alto, mais frio é o ar. Por consequência, e por consequência a localidade. Ok? Relevo. Quem é? Já foi a Nicole. O Eduardo. Tá conseguindo ler, Eduardo? Tá, né? O relevo é outro motivo para a diferença de temperatura e clima entre as regiões do planeta. Uma cadeia de montanhas como a Serra do Mar no Paraná, por exemplo, pode ser capaz de bloquear ventos e massas de ar do litoral, e assim ajuda a definir o clima de uma localidade que poderia ser outro se o relevo fosse diferente. Uhum. Então, o Carlos está com a vozinha um pouquinho travando ali, mas conseguindo entender o quanto que esse relevo vai influenciar. Né? Uma montanha, uma cadeia de montanhas, uma serra, um vale, isso vai influenciar com certeza no clima da região. Vegetação, Larissa Souza, por favor. A vegetação é mais um aspecto que influencia o clima e também é influenciado por ele. Por exemplo, aumentando a vegetação local, as temperaturas podem ser mais amenas, por conta das formações de sombras produzidas da absorção do calor pelas plantas, da maior umidade do ar e da absorção de água nos solos. Por outro lado, a redução das áreas verdes é um dos motivos da existência
das ilhas de calor, um efeito observado nas áreas urbanas em que a temperatura é significativamente maior do que nas áreas rurais do entorno. Isso ocorre porque os materiais constituintes da superfície urbana absorvem e armazenam a energia solar de maneira diferente, além de atrapalhar a circulação do ar. Isso que os prefeitos, né, eles tentam o tempo todo reflorestar, ou manter as cidades com bastante árvores aí. De vez em quando vem um prefeito, pega uma avenida e enche de árvores, né? Principalmente cidades maiores, tentar produzir aí uma maior quantidade de árvores em uma cidade, justamente para tentar diminuir a temperatura da região, né? Então, vegetação é importante, né? Vocês podem sair num dia aqui no centro da cidade da Palhoça, dar uma caminhada no calçadão e subir no mesmo dia, com a mesma temperatura ambiente, ali para Santo Amaro, e aí ao entrar ali numa região mais fechada, vocês vão sentir facilmente a variação na temperatura por causa da questão da vegetação. Maritimidade. Pedrão, lê pra gente, por favor. A influência da maritimidade diz respeito à quantidade de água presente na localidade e em seu entorno. Com mais água e maior maritimidade, temos uma menor variação da temperatura durante a noite. A razão é que a água precisa receber ou perder muito calor para variar de temperatura. Assim, a temperatura adquirida durante o dia diminui lentamente durante a noite, ou seja, a presença de grandes massas de água torna menor a amplitude térmica entre dia e noite. Certo. Então, essa água acaba controlando a temperatura do seu entorno, né? Então, se você vai para Lages, lá você pode pegar um dia de sol no inverno, à noite, -5, -6. Durante o dia pode chegar a 30. Né? Essa amplitude térmica lá em Lages é muito maior do que aqui na Palhoça, justamente porque a gente tem o mar aqui ao nosso lado e ajuda a controlar essa variação na temperatura. Né? Um deserto, a mesma coisa. O deserto pode ser temperaturas de 50 graus durante o dia e -40 durante a noite, justamente porque não tem a água para fazer esse controle da amplitude térmica. Eu vou no último aí, para encerrar, a gente fazer a atividade que eu vou passar em seguida para vocês. Continentalidade. O contrário da maritimidade é a continentalidade, que corresponde à influência das terras continentais no aquecimento e resfriamento da localidade. É o caso dos desertos, o exemplo que eu acabei de citar, né? Que pode ter temperaturas superiores a 40 e inferiores a 10 aí durante a noite. Isso porque, por falta d'água, o calor absorvido durante o dia faz a temperatura aumentar significativamente. E sua perda durante a noite para a atmosfera também faz esfriar significativamente. Acho que isso é mais que suficiente para a gente responder. Então, eu quero que vocês vão comigo na página de número 42. A princípio, 1, 2, 3, 4 e 5, para a gente se divertir. Ok?